Olá! Hoje nós vamos ver a aula número 4. Na aula passada, nós tivemos a ascensão da Ásia. Hoje vamos discutir a economia no continente asiático. Portanto, atentos para o início da aula. O continente asiático vai retomar o seu lugar na economia mundial, deixando para trás o Ocidente. A Ásia retoma seu lugar como centro do mundo nesse século XXI. Como entender esse avanço? A Ásia já é lar de mais da metade da população do mundo. Das 30 maiores cidades do planeta, 21 estão na Ásia, segundo a Organização das Nações Unidas, ONU. A Ásia também se tornará lar da metade da classe média mundial, grupo definido por uma renda per capita diária entre 10 a 11 dólares, pela paridade do poder de compra, PPP, sigla em inglês. Por volta de 2030, estarão comprando mais veículos por ano do que todas as outras regiões do mundo somadas. De acordo com a LMC, automóveis líderes na região começam a falar mais abertamente sobre a mudança. Agora, o continente se encontra no centro da atividade econômica mundial, disse o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, no encontro anual do Banco Asiático de Investimentos. No encontro anual passado do Banco Asiático de Investimento e Infraestrutura, a Ásia se tornou o principal motor de crescimento do mundo. Na verdade, agora estamos vivendo o que muitos denominaram o século da Ásia. O que explica esse movimento em relação ao resto do mundo pela asiática? A ascensão da China e da Índia explica boa parte dessa tendência. A Índia está aumentando a sua participação na economia do mundo. A Indonésia caminha para ser a 7ª maior economia do mundo e vai superar a Rússia como a 6ª maior em 2023, diz o Banco Mundial. O Vietnã, uma das economias asiáticas de maior expansão, superou 17 países na classificação de economia pelo Fundo Monetário Internacional desde 2000, incluindo Bélgica e Suíça. As Filipinas agora são uma economia maior do que a Holanda, enquanto Bangladesh superou 13 outras economias nos últimos 20 anos, diz o Banco Mundial. A recente ascensão da Ásia, que começou com o avanço do Japão no pós-guerra, representa um retorno ao padrão histórico. A Ásia dominou a economia mundial durante maior parte da história humana, até o século XIX. Em décadas passadas, tivemos a ascensão impressionante do Japão e da Coreia do Sul. Os primeiros países na Ásia a se equipararem ao Ocidente. Em apenas 2 gerações, uma combinação bem-sucedida de integração com a economia mundial via comércio e investimentos externos diretos, de alto índice de poupança, de grandes investimentos em capital humano e físico e de políticas macroeconômicas sólidas, contribuiu para o salto econômico da Ásia, segundo o mais recente panorama regional do Fundo Monetário Internacional, organizado por Koshin Mutai. O período de 2 séculos do Ocidente como potência mundial está no fim, argumenta Kishore Mubani, no seu livro mais recente, A Queda do Ocidente. Nos últimos 50 anos,
centenas de milhões de pessoas na Ásia foram tiradas da pobreza e muitos países asiáticos passaram a ter o status de economia avançadas ou de renda média, segundo as definições do Banco Mundial. Perspectivas econômicas globais, Banco Mundial. Ásia Oriental e Pacífico, desenvolvimento recente. O crescimento regional recuperou a partir de 2020, mas a velocidade de recuperação foi diferente entre os países. Entre as 3 maiores economias, China, Indonésia e Tailândia, apenas a China tem visto a sua produção ultrapassar os níveis pré-pandêmicos. A Indonésia sofreu inicialmente uma contração relativamente superficial da produção, mas teve uma recuperação mais gradual. Entre as grandes economias em desenvolvimento da ASEAN, apenas o Vietnã tem produção vista a superar os níveis pré-pandêmicos. Nas Filipinas, que implementou períodos prolongados de bloqueios rigorosos em resposta a uma grave surto de Covid-19 e sofrido por catástrofes naturais, produção permanece 8% abaixo do seu nível pré-pandêmico. As taxas de infecção Covid-19 continuam elevadas na Indonésia, Malásia e Filipinas e, recentemente, aumentou no Camboja e na Tailândia. A preocupação com o vírus e as restrições de viagem continuam a limitar a economia nas economias dependentes do turismo da região, incluindo Camboja, Fiji, Palau, Tailândia, Vanuatu. Perspectivas: prevê-se que o crescimento na região se reforce para 7,7% em 2021, refletindo principalmente uma forte recuperação na China. Prevê-se que o crescimento na China atinja 8,5% este ano, apoiado pelo dinamismo das exportações e pelo alívio da procura reprimida no meio de um controle eficaz do surto. A produção no resto da região está projetada para crescer 4% em 2021, face à persistência de ventos contrários relacionados com a pandemia e ao atraso na recuperação do turismo e das viagens. A força da recuperação dependerá da capacidade das principais economias regionais de cumprir a sua vacina e compromissos. Na Indonésia, o crescimento deverá recuperar para 4,4% em 2021 e fortalecer-se ainda mais para 5% em 2022, embora muitos empregos em serviços de baixo valor acrescentado podem ser lentos e regressar. Espera-se que a economia da Tailândia recupere gradualmente ao longo dos próximos 2 anos, com um crescimento que atingiu 2,2% em 2021 e 5,1% em 2022, ajudado por recuperação no turismo e viagens. O crescimento filipino está projetado em 4,7% em 2021 e 5,9% em 2022, enquanto que na Malásia deverá recuperar para 6% em 2021. O Vietnã deverá expandir 6,6% em média este ano e no próximo. Entre as economias menores, espera-se que a recuperação seja particularmente fraca na ilha, dependente do turismo. Economias, uma vez que se espera que o turismo permaneça abaixo dos níveis pré-pandêmicos até pelo menos 2023. Riscos. O ritmo atual das vacinações poderia torná-lo difícil de conseguir a vacinação generalizada em muitos
países durante algum tempo. As depreciações monetárias, aperto monetário, saída de capital, agitação potencial de tumultos financeiros, as rupturas e danos relacionados com as catástrofes naturais são uma fonte de risco negativo para muitas economias na região. Os impactos adversos da pandemia poderão persistir na região durante um período considerável, contribuindo a um investimento moderado e a uma erosão do capital humano. Do lado positivo, taxas de vacinação mais rápidas do que as esperadas e uma contenção mais rápida da pandemia não terão impactos abusivos no crescimento. A Ásia, qual for o critério usado, está prestes a recuperar o centro do palco econômico mundial. Quando o fizer, o mundo vai ter feito um círculo completo, disse o professor Allen Shen. Na próxima aula, número 5, vamos falar do papel do Japão, da Índia e da Coreia do Sul, para que a gente tenha uma visão do continente asiático. Até a próxima!